Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre concorrência desleal. O que é isso daí? Você chega, faz um orçamento e aí vem um carinha e faz pela metade do preço. E aí você perde o serviço. Já aconteceu com você? E aí você fica pensando, será que eu estou cobrando muito caro? Será que eu posso fazer alguma coisa a respeito? Eu vou te dar algumas dicas de como você se destacar no mercado sem entrar nesse negócio de guerra de preço. Tá certo? Inclusive, por exemplo, uma das aulas do nosso curso de refrigeração é uma aula que chama precificação. Nessa aula eu ensino o aluno a calcular quanto cobrar. Certo? Por quê? Porque é o seguinte, você não pode cobrar muito caro, certo? E nem pode cobrar barato demais, tem que ser um preço justo. Só que aí você faz todo aquele cálculo, você calcula tudo, você calcula o preço das peças envolvidas, você calcula todo o trabalho envolvido, até no processo de orçamento, sim, porque o orçamento dá trabalho. Certo? Para ser feito, para você chegar e cravar, ó, vamos trocar aqui a placa de potência porque é a placa de potência. Para você chegar a essa conclusão, você teve trabalho, não é simplesmente trocar. Inclusive eu falo sobre isso em outro vídeo, quando a gente falou sobre cobrar ou não a taxa de visita. Eu falo que tem sim que cobrar a taxa de visita, porque acontece muitas vezes de você chegar, fazer o orçamento, então, digamos, eu dei o exemplo aí da placa de potência. Certo? Você tem todo um trabalho ali para descobrir, porque você tem que fazer teste, vai testar sensor, vai testar resistência, vai testar um monte de coisa, e você chega à conclusão que o problema está na placa de potência. Aí você chega e passa o valor, certo? Então tem cliente que, digamos assim, não é muito honesto, certo? Então ele pega aquela informação que o defeito está na placa de potência, e se você não cobra a taxa de visita, você não recebe nada por esse orçamento. E já aconteceu comigo, eu contei recentemente, que eu fiz um orçamento na época que eu não cobrava a taxa de visita, certo? E que depois de alguns dias eu encontro o cliente na loja, na mesma loja onde eu costumo comprar as peças, ele estava lá comprando a peça que eu tinha feito o orçamento para ele. Então, tem trabalho envolvido, certo? E tem pessoas que são desonestas e agem dessa forma. Correto? Na cabeça deles não tem problema nenhum fazer isso, mas a gente sabe que não é correto. Então, tudo isso, toda essa volta que eu dei foi para dizer que, inclusive, o orçamento, quando você chega e crava, ó, é tal peça que está com defeito, já tem trabalho envolvido ali. Então, é o processo, né, de orçamento para descobrir o que está com problema, é o preço da peça, é o seu deslocamento, certo? A distância que você teve que rodar, algum estacionamento que você teve que pagar, certo? A sua mão de obra, então tudo a gente chega e coloca ali para formar o preço, certo? E ali você coloca um preço justo. E aí você deixa o preço, né, com o cliente, e aí vem um camarada e faz pela metade do preço. E agora? Como que a gente vence esse negócio? Eu vou entrar, vou fazer mais barato que ele? De jeito nenhum, eu aconselho que você não entre. De vez em quando, acontece comigo aqui, de clientes chegar e eu dou um preço, aí ele vai lá, faz o orçamento com o outro, e aí ele liga para mim para ver se eu cubro o preço do outro. Eu não entro nessa daí, tá bom? Eu não entro, não faço leilão. Por quê? Por que não? Tá certo? Não tá certo isso daí. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Então eu vou explicar para você as formas que você pode fazer para você poder cobrar bem e o cliente enxergar valor além do preço, certo? Além do preço que você cobra, ele enxergar valor em você, no seu serviço. Legal? Vamos lá então para o vídeo? Bom, primeira coisa que você tem que decidir é o seguinte, tá certo? Você quer se destacar pelo preço, certo? Por um profissional que cobra barato ou por um profissional
que faz um serviço bem feito. Normalmente as duas coisas não dá para fazer, certo? Porque tem muita gente cobrando muito barato, mas é que é o serviço de baixa qualidade. Por exemplo, a troca de um compressor, certo? Eu aqui na minha assistência não uso compressor, não coloco compressor nem recondicionado e nem compressor usado. É muito comum, quando você vai fazer um orçamento de troca de compressor, é bem comum, certo? O cliente chegar e falar, olha, eu tenho uma geladeira parada ali, então por que a gente não tira o motor dela e coloca nessa? Não, eu não faço isso daí. Por quê? Porque tem muita coisa ali para dar errada. Primeiro, você não sabe se realmente esse compressor está bom. Já é um compressor usado, se a geladeira está parada, é porque já é muito velha. Se é muito velho, o compressor talvez seja muito velho também. Então, eu não faço, tá bom? Esse tipo de coisa. Além do que, dá muito mais trabalho, certo? O cliente ele vai conseguir economizar um pouco no valor do compressor, e aí quando você passar sua mão de obra de troca, ele vai achar que você está cobrando muito caro. Mas veja bem, primeiro, é uma troca de compressor com agravante que você ainda vai ter que realizar a retirada do compressor. Certo? É trabalho você retirar o compressor. Você vai ter que remover a tubulação velha, certo? Você vai ter que dar trabalho. Então, eu não faço isso daí. E não coloco também recondicionado. Por que eu não costumo colocar compressor recondicionado? Porque eu já tive péssimas experiências de uma época remota em que eu já coloquei compressor recondicionado. A gente tinha medo de perder o cliente não aprovar. E aí a gente dava essa opção de colocar um compressor recondicionado. Mas eu tive tanto problema com compressor recondicionado, e eu sei, vai ter muita gente assistindo o vídeo falando, não, eu conheço compressor recondicionado bom, tá certo? Parabéns, eu não conheço, tá certo? Não duvido que exista, certo? Eu mesmo sigo um canal de um camarada no YouTube. Ele recondiciona compressores e aparentemente ele faz um bom serviço. Mas a verdade é o seguinte, é complicado. É complicado, principalmente, recentemente eu estive visitando uma fábrica de compressores. Se vocês vissem a complexidade do que é a montagem de um compressor, vocês não iam acreditar também que um compressor recondicionado fica bom, tá bom? Só uma das coisas que eu vi lá, que eu fiquei impressionado, é o seguinte. Na hora que eles estão montando o compressor, né, na linha de montagem, em uma das fases, então imagina, tem uma linha de montagem onde os compressores eles vão andando ali, e tem um local da linha de montagem em que uma máquina, um computador, ela chega e calcula o tamanho do pistão, porque o pistão ele pode ter algumas pequenas variações de microns de tamanho. E quando o compressor ele passa naquela máquina, que ela tira a medida, a máquina já manda a informação lá na frente, porque lá na frente vai colocar a junta do cabeçote do compressor. E ela já escolhe qual é a junta. Então tem 20 tipos de junta com diferentes espessuras de microns. Microns é a milionésima parte de 1 milímetro. Então eles têm 20 opções lá, e na hora que o compressor passa por lá, acende uma lâmpada na opção. Aí o operador chega, pega aquela junta e coloca. Para você ver a complexidade. Eu tenho certeza que uma fábrica de compressores recondicionados nem sonha em ter esse cuidado. Então é tudo muito bem feito para você chegar e arriscar. E aí o camarada que chega e não se importa com isso, de colocar um compressor usado ou recondicionado, ele vai cobrar barato. Só que vai acontecer um negócio que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então não se preocupa com essa concorrência. Essa concorrência, ela cuida de si, tá certo? Ela mesmo vai se resolver. E eu vou explicar daqui a pouco como é que essa concorrência ela se resolve, tá bom? É mais ou menos o seguinte, eu gostava muito de jogar futebol quando era um pouco mais novo, hoje em dia eu evito, mais por causa de contusão. Eu tenho um ombro meio estragado, tenho umas peças meio estragadas, tudo foi com futebol, então hoje em dia eu não jogo mais.
Mas quando eu jogava, a gente usava um termo aí, quando o camarada era meio ruim, certo? O zagueiro, ele só cercava, e a gente tinha um termo que a gente fala, deixa que a natureza cuida. Então tem profissional que é a mesma coisa. Você não tem que fazer nada, você deixa que a natureza cuida desse pessoal que cobra muito barato e faz serviço de péssima qualidade. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? O risco de você entrar nessa guerra de preço, quando você tenta competir só pelo preço, você acaba desvalorizando o seu serviço. E o cliente começa a achar que qualquer um pode fazer, certo? Quando você chega e coloca um serviço, ou um preço, um valor, não vamos falar de preço, vamos falar de valor no seu serviço, isso daí vai causar uma percepção de valor, entendeu? Para o seu cliente. Ele fala, pô, por quê que ele está cobrando mais caro? Será que ele faz alguma coisa de diferente? De fato, no fim das contas, você tem que entregar esse valor, certo? Algo a mais para o seu cliente, daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso, tá bom? E outra coisa, isso daí afeta toda a categoria, entendeu? Por exemplo, mecânicos de automóvel. Você sabe, tem oficina boa e tem oficina ruim. Em que você leva e depois você não volta mais. Por exemplo, hoje em dia eu tenho um mecânico que mexe no meu carro, certo? Eu tenho um mecânico, ele não é barateiro, não é, ele cobra caro. Só que é caro, mas eu não tenho problema. Entendeu? Eu levo na confiança e sei que ele vai fazer o melhor, vai colocar as melhores peças, vai fazer um excelente serviço, certo? Já há muitos anos. Teve uma época que eu achei que ele estava cobrando muito caro, levei outro, arrependi, voltei lá de novo, não tem jeito. O mercado, ele seleciona os bons profissionais, então não se preocupa, não cai nessa armadilha. Agora vamos lá, como que a gente vai se destacar para que o seu cliente perceba valor no seu serviço, valor além do preço, entendeu? Então, primeira coisa, como você se apresenta? Mas a gente não deve julgar um livro pela capa. Pois é, mas as pessoas julgam o livro pela capa. Usa uma roupa limpa. Tem técnico que anda todo sujo, todo lascado, anda de chinelo. Não, anda bonitinho, certo? Uma calça jeans, uma camiseta legal, de preferência uma camiseta escura, porque até se sujar não vai aparecer tão fácil, certo? Não precisa andar de branco, vamos falar sério. Um tênis, tem gente que vai atender de chinelo, certo? Não é questão de ser humilde ou não, é questão de você causar uma impressão, certo? Uma bota profissional ou um tênis legal, certo? Não estou falando tênis de marca, de corrida, não. Algo decente, tá legal? Se você quiser fazer um crachazinho ali com a sua foto, o seu nome, hoje em dia é muito fácil. Você faz, né, no computador, fica bonito, apresentável e gera uma impressão de organização, tá bom? Cartãozinho de visita, certo? Tem gente que às vezes escreve uma garantia no papel ali de pão, num guardanapo. Não, tenha um formulário ali impresso, bonitinho, com o logotipo da empresa. O WhatsApp é a mesma coisa. O WhatsApp da empresa não seja o mesmo WhatsApp que você usa na sua vida, ou se for o mesmo WhatsApp que você usa, mas usa ele profissional, coloca o logotipo da sua empresa. Na foto de perfil, tem gente que coloca uma foto sem camisa, ou uma foto com um copo de cerveja na mão, ou então coloca o escudo do time. Tudo bem, não interessa que você torça aí pelo Corinthians, pelo Flamengo, não interessa, porque você, no momento que você está trabalhando, você é um profissional, entendeu? E esse tipo de coisa, ele não vai... se você coloca, por exemplo, você é flamenguista, coloca lá o escudo do Flamengo, tipo, vai causar uma impressão ruim para o seu cliente, certo? Mas eu sou flamenguista. E daí, cara? Você é um profissional. Antes de ser corintiano, flamenguista, palmeirense, seja lá o que for, você é um profissional. Então coloca o logotipo da sua empresa, porque já vai causar uma boa impressão. Entendeu? Um perfil no Google. Cria um perfil no Google Meu Negócio, tá certo? E outra coisa, pede para os seus conhecidos entrar no seu perfil e te dar 5 estrelas.
Outra coisa, fizer um serviço, o cliente gostou, pede para ele entrar no seu perfil e te dar lá uma avaliação positiva. Legal? E aí quando alguém te encontra, ele vai ver, opa, esse daqui está cheio de 5 estrelas, deve ser um bom profissional. Certo? E é verdade, as pessoas levam em conta isso daí. E isso daí, na hora de fechar, por exemplo, uma troca de compressor, que é o exemplo que a gente está usando hoje aqui, na hora de escolher um camarada, ele cobrou mais barato, mas quando você entra no WhatsApp dele, tá ele lá sem camisa com um copo de cerveja. Quando entra no seu WhatsApp, tá lá o logotipo da sua empresa. Cara, ele vai pensar 2 vezes na hora de fechar, então presta atenção. Outra coisa, comunicação clara e técnica, o jeito de você conversar com o seu cliente, certo? O jeito de você se portar. Entra na casa do seu cliente, cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite, pede licença na hora que abrir a porta, o portão de casa, com licença, na hora que você vai abrir a geladeira para fazer algum teste, pede licença, vou ter que abrir a geladeira, você dá licença? Certo? Isso daí também influencia para o bem, certo? Evitar conversa à toa, certo? Conversa que não tem nada a ver. Evitar gíria, certo? Toma cuidado com o que você fala, isso daí pode criar algum ranço, entendeu? E explica para o cliente o que vai ser feito. Olha, o problema está aqui nessa peça, essa daqui, o compressor, correto? É o coração da geladeira, então a gente vai trocar, eu vou colocar um compressor novo, original, vou colocar a carga de gás, tá vendo essa etiqueta aqui? Você mostra para ele, tá vendo essa etiqueta? Ela pede aqui 100 gramas de gás, eu vou colocar 100 gramas de gás, eu vou usar o gás da melhor qualidade, certo? E vou deixar essa geladeira aqui melhor do que quando saiu da fábrica. Aí você pegou forte. Como é esse negócio de deixar a geladeira melhor do que saiu da fábrica? Eu digo isso para o cliente e eu costumo deixar. Certo? Quem já viu meus vídeos de troca de compressor, você já reparou que quando eu acabo de trocar um compressor, eu ainda dou um sprayzinho de tinta ali nas soldas. Isso a fábrica não faz. E isso daí ajuda, inclusive, a manter ali a tubulação sem oxidação. Então, eu falo e provo que eu deixo melhor do que a fábrica. Entende? São coisinhas. Outro dia mesmo, eu até transmiti. Eu fiz uma live da troca de um compressor inteirinho. Eu cheguei na casa do cliente, já tinha provado o compressor, liguei lá o celular e fiz uma live do começo ao fim trocando. E o cliente ficou no meu pé também, do começo ao fim. Ela puxou uma cadeira, sentou de lado e ficou olhando. Quando eu acabei o serviço, ela falou, olha, o melhor prestador de serviço que já veio aqui na minha casa. Eu fiquei todo cheio, fiquei todo contente. Uma pena que eu já tinha desligado a live quando ela falou isso, que senão já ia entrar na minha propaganda. Tá certo? Para mim continuar aí propagando, né, a satisfação dos clientes. E quando você faz isso, cara, você vai ter cliente. Você não vai entrar em guerra de preço, você vai entrar na guerra da qualidade. Você vai tentar entregar a melhor qualidade possível para o seu cliente. Aí, sua cliente vai passar para a mãe dela, que vai passar para a tia, que vai passar para a avó, que vai passar para o primo. Daqui a pouco você está atendendo a família toda. Tem famílias aqui que eu já estou na 4ª geração atendendo, tá certo? E porque a gente procura trabalhar não na guerra do preço, mas na guerra da qualidade, tá bom? Outra coisa, trabalha com transparência. A peça que você vai colocar é nova. Se é nova, né, vai colocar um compressor novo, eu não costumo trazer o compressor depois que eu troco. Tá certo? A não ser, às vezes, por conta do curso que eu dou de refrigeração. Inclusive, deixa eu até fazer a minha propagandinha agora. Quem quiser estudar comigo, quem quiser aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais, vem estudar comigo. Tá bom? Vem estudar comigo, eu estou deixando o link do meu site, site do portal, aqui embaixo na descrição. Clica lá, lá tem todos os nossos cursos, tem os combos, certo? Mesmo que você não saiba nada, pode vir que a gente começa do absoluto zero e aí vai evoluindo, evoluindo até que você se torne um profissional altamente qualificado.
certo? E você que já está no ramo, você que já é técnico, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, se aprimorar, se atualizar, o local é para você também, tá bom? O portal é para você também, porque a gente sempre está colocando as últimas novidades da refrigeração. Por exemplo, tecnologia inverter. Já é um módulo dentro do curso de refrigeração. Ou então o curso de controlador digital. Rapaz, tem saído bastante, muitos profissionais se aperfeiçoando no controlador digital. Sabe, porque os profissionais de refrigeração já perceberam que eles perdem muito serviço quando eles não sabem mexer com o controlador digital. Certo? Eu mesmo conheço técnicos muito bons, técnicos do meu tempo, certo? Que começaram comigo, trabalharam nas mesmas assistências que eu trabalhei. Só que quando ele se depara com um controlador digital, ele tem medo, porque não sabe mexer, e dispensa. Normalmente, eu tenho um amigão que ele passa para mim esse serviço de controlador digital, porque ele botou na cabeça que é difícil, e no meu curso eu mostro, e do jeito que eu ensino, fica fácil você entender de controlador digital. Bom, o link está na descrição, o valor é acessível. No primeiro atendimento, na maioria das vezes, você recupera o valor investido. Valeu? Dá aquela virada de chave na sua vida profissional, vem estudar, link na descrição. Agora sim, eu estava falando de trabalhar com transparência, tá certo? Eu dizia que eu costumo deixar, vou trocar um compressor lá, eu deixo o compressor usado lá. Por quê? Usado não, quebrado. Por quê? Porque se eu trago, por qualquer motivo, porque se eu trouxer, eu vendo ali no ferro velho, tem um ferro velho na rua de trás da minha casa, certo? Eu poderia vender, eles estão pagando, eu acho, sei lá, de 10 a 15 reais num compressor usado, certo? Não sei se ainda pago não, faz muito tempo que eu não levo nada lá. Mas não é vantagem nenhuma se você chega e coloca uma pulga atrás da orelha do cliente. Será que o compressor realmente estava estragado? Se estava estragado, por que ele levou? Tá bom? A não ser que o cliente chegue e insiste, porque tem cliente que fala, não, leva por favor, certo? E aí, às vezes, eu sempre preciso, às vezes, de um compressor usado, mesmo para abrir aqui, para me fazer minhas aulas, e aí, nesse caso, eu trago. Mas, na realidade, eu tenho vários aqui, mas de vez em quando, um compressor que eu ainda não tenho, se o cliente disser leva, aí, nesse caso, talvez eu leve. Eu nem gosto muito de transportar também compressor velho, porque sempre tem aquele risco do compressor tombar, certo? Ele tomba e aí acaba melando o carro, então eu prefiro não carregar. Mas tenha isso, deixa as peças usadas, trocadas, tudo lá na casa do cliente, certo? Isso aí não ajuda em nada, tá bom? Outra coisa, garantia. Chega, deixa a garantia por escrito com o cliente. E quando aparecer a garantia, vai lá e faz. Com o mesmo sorriso que você fez o primeiro serviço, sabe, recebendo, agora faz o serviço, tá bom, em garantia, sem receber nada, com o mesmo sorriso, com a mesma alegria. Sabe, não fica enrolando o cliente, não. Inclusive, se eu não me engano, tem alguma coisa na lei do consumidor que você tem um período para dar garantia. Você não é obrigado a ir na mesma hora. Mas eu gosto de ir o mais rápido possível, para que o cliente tenha essa percepção. Ah, a primeira vez você me atendeu rápido porque estava recebendo, agora que é garantia, você fica enrolando. Fala, não, eu vou atender também o mais rápido possível quando for garantia, porque eu sei da necessidade, eu sei o que é uma geladeira parada dentro de casa. Certo? Quando você faz isso, às vezes você acha que você vai, tô tomando prejuízo. Não, não está tomando prejuízo. Você tá fidelizando o cliente, tá bom? Qualidade no acabamento. O que é qualidade no acabamento? Você pegou uma geladeira, às vezes você chega... Eu tenho vários vídeos aqui no canal. Por exemplo, eu pego uma geladeira com bloqueio. Não sei se vocês já viram algum vídeo meu. Eu costumo descongelar, né, quando está bloqueado, descongelar a geladeira com aquela máquina de vapor. E aí depois que descongela, o que eu faço? Aproveito que eu estou com a maquininha de vapor, a pistolinha de limpeza com vapor, que eu usei para descongelar, eu aproveito e dou uma limpada na geladeira do cliente. Deixo bonitinha, limpinha. Isso daí é qualidade de acabamento. Você deixa a geladeira melhor do que você encontrou. O local onde você está trabalhando, eu já vi muito técnico.
faz o serviço e deixa o local sujo, todo... Não, dá uma limpadinha, pede ali uma vassoura, pede um pano, dá uma limpada, tá bom? E outra coisa que fideliza muito o cliente, ó, depois de uma semana, dá uma ligada para o cliente. E aí, como é que tá a geladeira? Como é que tá a máquina? Tá tudo bem com ela? Cara, isso daí, sabe, o cliente não espera esse tipo de coisa. Sabe? Porque ninguém faz isso. Quando você faz, você se destaca dos demais. Então você não entrou na guerra de preço, você entrou na guerra de qualidade. Eu já falei isso aqui. Quando eu estou olhando aqui para baixo, eu estou olhando para minha cola, tá bom? Eu deixei aqui na minha frente a cola. Entregue mais do que esperado. É o que eu falei para vocês. Sempre faz mais do que se espera. Certo? Você não foi contratado para limpar a geladeira, mas você já está lá com tudo desmontado. Passa um pano, não custa nada. E isso causa, né, cria esse senso de valor, certo? Seja pontual também, tem técnico. Quantos atendimentos eu já ganhei, certo? Porque o técnico marcou o horário, não apareceu, aí o cliente ligou para mim, aí eu fui no horário e tal, e aí já aconteceu de eu estar lá e o outro técnico chega, certo? E ainda fica bravo. Mas ele que não chegou no horário, certo? Então seja pontual, certo? Se você, de repente, por qualquer coisa, você se atrasou, dá uma ligada para o cliente. Digamos, você marcou às 13 horas o atendimento. E aí você percebeu, você está preso no trânsito, está preso com outro serviço, não vai conseguir, dá uma ligada. Olha, vou me atrasar um pouco, mas fica tranquilo que eu vou chegar aí. Cara, isso daí demonstra responsabilidade, tá bom? Se atrasar, todo mundo pode atrasar, mas quando você faz uma ligação dessa, avisando, isso daí marca a cabeça do cliente, tá bom? Que você é responsável, não vai deixar ele na mão. Ok? Bom, tem várias situações, o vídeo já ficou muito longo, tá? Eu ia contar de alguns casos que já aconteceram comigo. Por exemplo, acabei de contar um caso em que o camarada... Foram vários desses, de falta de pontualidade. O cara marca, não vai, e aí a gente vai e faz o serviço, certo? E ganha o cliente, tá certo? Mas teve vários. O camarada que vai lá, faz um preço mais baixo, certo? E, por exemplo, uma carga de gás, cobra R$100 numa carga de gás. Faz a carga de gás e aí começa a gelar na hora, o cliente fica todo contente porque pagou só R$100 na carga de gás, só que passa aí uma semana, o gás vaza. Por quê? Porque não é só fazer a carga de gás. Você tem que encontrar onde está o vazamento, tá certo? E por isso que a gente cobra mais caro, porque a gente não vai fazer uma carga de gás, a gente vai procurar um vazamento, certo? Isso é qualidade. Bom, já ficou muito longo esse vídeo. Bom, já fiz o meu jabá, já falei do curso do portal. Deixa eu falar mais uma coisa com você. Falar aqui dos parceiros do Portal Refrigeração, tá bom? E eu só trago, para ser parceiro do portal, tem que entregar coisa boa, tá bom? Por exemplo, a Brasueld. A Brasueld, ela desenvolve produtos para refrigeração, certo? Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, Alumax, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas, é uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasueld em uma loja de refrigeração perto de você. Tem a Elite. Elite desenvolve ferramentas, muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Engate rápido, alicate locking, sacadores de mecanismo. Mas não é só isso, tá bom? Faz o seguinte... Entra no site da Samatec. Samatec é a detentora da marca Elite, tá bom? Escreve lá samatec.com.br, entra lá, vai na aba Elite, ok? E vai com calma, vai com tempo, porque tem muita ferramenta que você nem sabia que existia e que faz muita falta na sua maleta. Beleza? E por fim, porém não menos importante, Friopar. Friopar, ela quer ser a sua loja de confiança, com o seu vendedor de confiança. Tudo para refrigeração. Eu até brinco, tudo é tudo, tá certo? E aí eu começo a falar. Bomba de vácuo, gás, Manifood, mas tem também maçarico, tudo. Então não vamos falar, certo? Precisou de equipamentos,
de insumos para refrigeração Friopar. Então você vai salvar o WhatsApp da Friopar, tá legal? Inclusive tá aqui no link, se você não conseguir pegar aqui, não conseguir enxergar aí, tiver que nem eu com óculos meio vencido, aqui na descrição tem o link, é só clicar em cima e fala com o vendedor e fala que você ficou sabendo da Friopar através do Ricardo do Portal Refrigeração, que você tem promoção e tem desconto. Tá bom? Pode chorar, tá bom? Porque ele vai falar o preço para você e aí você fala, não, o Ricardo falou que tem promoção e desconto. Beleza? Valeu demais, muito obrigado pela companhia de vocês. E é isso daí, galera. Não entra na guerra de preço, tá bom? Tenta se destacar pela qualidade. Seja uma referência na sua região. Seja aquele cara que quando alguém falar de profissional bom, lembre de você. Beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês. Forte abraço. Tchau!